boa tarde. Começa agora mais uma Opinião do Meio-Dia para toda Araras, também parte de nossa região. Hoje, iniciando o programa aqui, eu tô com o Jornal Opinião, tá? Que é a edição de quarta-feira, edição de hoje, que traz aqui como destaque: chover. Araras avança na informatização da saúde e conferência da pasta prossegue com reuniões na Zona Norte. Tá falando que é uma notícia referente à prefeitura. Está falando também que a Câmara homenageia 11 ararenses em comemoração ao aniversário da cidade. Se não me engano é amanhã esse evento, além de várias informações aqui com relação à cultura, esporte, educação. Você pode estar conferindo no Opinião Jornal. É o seguinte, vou apresentar os meus convidados de hoje. As minhas convidadas de hoje são duas mulheres que estão aqui do meu lado. Eu acabei não perguntando se é a primeira vez que uma delas aqui está vindo, ou se já vieram outras vezes aqui. Já recebi a informação, o spoiler aqui, tá? Que já vieram. O spoiler veio da Márcia. A Márcia que está aqui do meu lado, abrindo a 3 pra gente aí, cara. Tá ali já aberto já. E a Sandra, Márcia Longo, Sandra Gonçalves, tá? Presidente e membro da Associação Reviver, que é uma associação... Enfim, vou deixar até elas falarem melhor a respeito disso, que é correlacionada aí à violência contra a mulher, tá? Que, embora muitos engraçadinhos, ou pode dizer desinformados, acreditam, tem gente que acredita que não existe preconceito, machismo, racismo no Brasil. Coisa antiga, não tem mais. As pessoas acham que não existem mais. E se você sair um pouquinho da sua casinha aí, da onde você está, olhar um pouquinho para fora, vai ver que existe e vai ver que tem muita gente trabalhando para que isso não ocorra. E a Associação Reviver é uma associação voltada a isso aí, com mulheres que estão aqui do meu lado, vão falar um pouquinho do trabalho delas. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui, a Márcia, que já esteve aqui mais vezes, né? Já. Sandra parece que é a primeira vez. Sandra é a primeira vez. Tudo bem? Tudo. Prazer recebê-las. A gente que agradece, né, por estar aqui, por poder falar do nosso trabalho, falar sobre essa questão da violência contra a mulher, que é uma coisa muito grave, que acontece com muita frequência, infelizmente, né? Bom dia não, boa tarde, tudo bem? Prazer é nosso estar aqui. Não fica tensa não, tá meio tensa aí. Pega na mão dela aí, Márcia. Pega na mão dela aí que ela tá nervosa. Dura 2 minutos. A gente tá ao vivo também pelo Facebook, tá? Pela fanpage Opinião TV, você pode estar conferindo, compartilhando aí essa informação, mandando alguma pergunta, algum questionamento, caso tenha, seja pertinente aqui a entrevista. Eu vou levantar aqui durante a entrevista, você pode estar mandando a sua participação também, por que não, tá? Bom, eu vou abrir aqui o programa soltando duas estatísticas muito graves e preocupantes e alarmantes, são tudo, né? Bom, você sabia que de janeiro até março, tá? Não vou dizer aqui se exatamente hoje, né? Mas meus convidados aqui podem falar melhor para mim. 232 mulheres foram assassinadas, vítimas de feminicídio no Brasil. Eu estou falando de janeiro até março. São menos de 3 meses. A cada 2 minutos no Brasil, a gente começou essa entrevista faz 5 minutos. A cada 2 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada aqui no nosso país. Desde a hora que começou a entrevista, infelizmente, 3 mulheres foram estupradas no nosso país. É uma estatística muito triste, muito verdadeira. Isso são dados que a gente tem conhecimento, o que deixa ainda muito mais alarmante tudo isso que acontece, dado em vista que mulheres são estupradas pelas pessoas, até pelo próprio marido, pelo próprio namorado, e não comunicam, não denunciam, e essas estatísticas acabam nem sabendo disso. Sandra, gravíssimo. Gravíssimo.
E essa estatística é fora as pessoas que não denunciam, fora os estupros, fora a violência moral, violência financeira. Então, assim, tem várias violências antes de chegar no feminicídio, né? Antes de chegar na morte em si da mulher. Que é o mais grave, que é o mais no caso. grave. Então, atrás dessa estatística, tem outras violências bem mais graves. E só para que as pessoas entendam, porque ainda existe assim uma certa dúvida em relação ao feminicídio, que é um termo novo, né, assim, juridicamente. Então, o feminicídio é quando uma mulher ela é assassinada. Então, existe aquela mulher que foi assassinada num assalto, numa briga, sei lá, alguma coisa assim. Isso não é feminicídio, isso entra como homicídio, assassinato. Feminicídio é quando a mulher é morta por alguém próximo a ela. Então, pode ser o marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, pai ou irmão. Então, assim, então ela é morta por alguém próximo a ela, é alguém com quem ela teve ou tem um relacionamento. Aí se caracteriza o feminicídio. E assim, a principal causa, né, do feminicídio é os ciúmes. Então, assim, a pessoa, o cara, ele não aceita o fim do relacionamento, ele não aceita que a mulher já está num outro relacionamento, às vezes, e aí então, e o feminicídio, ele é planejado. Então, o homem, ele planeja como ele vai fazer isso. É diferente de um homicídio que acontece na rua, por exemplo, um assalto em que o cara chegou para assaltar, aconteceu qualquer coisa e a mulher, ele mata essa mulher, entende? É bem diferente. O feminicídio, ele é planejado. Então, o cara, ele se instrumentaliza para fazer a violência, para cometer o assassinato. Então, por isso, fica bem caracterizado assim. Então, se vocês acompanharem o jornal, vocês vão ver, diariamente tem notícia de mulheres assassinadas, assim, nesses casos, né? Como feminicídio. Isso sem contar os casos em que não houve a morte, mas houve a agressão física ou a tentativa do homicídio, né? Que tem vários aí, até um que recentemente ficou famoso, daquela mulher que o cara bateu nela durante 4 horas e quase matou mesmo, né? Então, assim, tanto que ele foi enquadrado na lei do feminicídio por tentativa de homicídio com a mulher. E só um adendo é que as pessoas ficaram indignadas dela ter saído com ele no primeiro encontro. E não por ela ter sido espancada por 4 horas. 4 horas. Pessoal, ela foi espancada por 4 horas até alguém ligar para a polícia e a polícia chegar para ela ser socorrida. Então, assim, esse ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente mete a colher sim. A gente tem que denunciar sim, a gente tem que chamar a polícia sim. Tem maneiras de você até não se comprometer com isso. Sim, porque pode ser anônima a denúncia. E a gente pode evitar uma morte. Então, esqueçam esses ditados populares antigos, porque a gente tem que se meter sim. Falávamos disso, mas agora esquecemos desse aí, que é o tal da colher. Tem que meter a colher. Fazer um levantamento aqui. A gente está falando de Araras, que é uma cidade estatisticamente com relação a homicídios muito tranquila, tá? No ano passado tivemos um caso aqui na cidade do marido que matou a mulher. Ele foi preso, inclusive, originado aí muito pelos ciúmes, como você disse, e acabou originando a morte da esposa, tá? Deixando filhos para trás e tudo mais. Tivemos também um caso de um médico que matou a própria mulher também. Esse médico, esse homicídio aconteceu, não foi aqui em Araras, mas esse médico atuava aqui em Araras. O que eu estou dizendo para vocês é que parece tão distante, mas não é, tá? Parece uma coisa que é coisa de cidade grande, Não. Estatísticas em Araras. Olha, aqui em Araras, assim, infelizmente, a gente não tem muito, porque assim, para você ter estatísticas, você tem que fazer a comunicação compulsória, né, que é uma notificação que se faz para que aquilo seja registrado e entra como estatística. Então, Araras ainda não faz essa notificação compulsória, então a gente tem poucos dados. Se você for na delegacia, na DDM, ou mesmo lá na outra, eles passam, assim, até tem os dados. Contar assim,
por um lá, né? Mas aí tem que dar um certo trabalhinho, né? Então, assim, mas Araras, a gente sabe disso, a gente sabe que acontece, até porque a gente tem o grupo de mulheres, né, que a gente veio aqui também para falar sobre isso. Então, assim, e eu tenho certeza que todo mundo conhece uma mulher que apanha ou apanhou do marido. Todo mundo conhece. Se você conversar sobre isso com as pessoas, todo mundo fala, eu conheço, porque tem a fulana, tem a minha vizinha, tem um parente. Parente. Então, todo mundo tem um parente. Todo mundo tem alguém que passou por isso e que, né, ou está passando por isso e que não é feita uma denúncia, que não é falado. Então, assim, por que não faz a denúncia, né? Isso é uma coisa importante de a gente colocar, né? Porque tem aquela coisa ainda, outro ditado popular, que mulher gosta de apanhar, né? Então, assim, não, ninguém gosta de apanhar, nem mulher, ninguém gosta de apanhar, sabe? Isso não existe isso. O que existe é uma mulher que está muito assustada, que financeiramente ela não tem condições, sabe, de sair, de bancar uma casa sozinha, com filhos, emocionalmente ela não tem condições de sair dessa relação. Então, assim, é muito fácil, é um lugar muito comum você falar, ela gosta de apanhar, porque, né, para não justificar os outros motivos que existem por trás disso, que é essa questão do medo, a falta de estrutura. Araras não tem um local onde você possa procurar esse tipo de apoio, ajuda para sair de casa. Sair de casa é um processo difícil para quem já passou por uma separação, mesmo que ela seja uma separação tranquila, já é difícil. Imagina uma separação onde existe violência, onde existe agressão. Então, assim, a agressão não é só a agressão física também, né? A agressão física, na verdade, é o último estágio de todo um processo de violência que essa mulher passou. Então, antes dela apanhar, ela já sofreu violência psicológica, verbal, ela já foi abusada sexualmente por esse marido, sabe? Obrigada a ter relação sexual quando ela não queria. Ela já foi, assim, sofreu uma violência financeira, porque esse cara, né, não sustenta essa casa, ou, né, então, assim, ou deixa a desejar. Então, assim, a mulher, ela já passou por uma série de violências, né, Sandra? Assim, então, a violência física é a culminância da violência, é quando o negócio chega lá no fim. Então, ela não sai dessa situação, não é porque ela não quer, é porque realmente é difícil sair, né, dessa situação. Sim. Outra coisa também, pegando o gancho do que a Márcia está falando, sobre o assédio, né? Que tem aquele outro ditado popular, né, que os homens falavam muito, que para uma mulher se sentir bem, ela tinha que passar num lugar onde existia um monte de pedreiro, todos mexerem com ela, que a mulher gosta disso. Não, a gente não gosta de ser assediada. A gente não gosta de que mexam com a gente na rua. E nós temos o direito de sair com a roupa que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. É um direito adquirido pela mulher. E não, a gente não gosta de ser assediada. Mas, Sandra, se tiver, como você está falando, né, a gente está enquadrando tudo. Por mais que tenha mulheres que gostam disso, não quer dizer que é uma coisa que tem que ser feita também, sim, independente de... Mas é estrutural. Aí é que tá. As mulheres não gostam. Entendeu? O que acontece muitas vezes é que a mulher, ela foi criada num ambiente tão abusivo que ela não entende isso como uma violência. Ela acha isso normal. Ela acha isso, acha normal. Sabe assim, então ela teve um pai agressivo, ela teve um pai violento, ela teve irmãos agressivos, violentos, então que tinham esse tipo de comportamento. Então ela cresceu dentro de uma família onde esse tipo de violência acontecia. Então aí ela passa a olhar com os olhos de uma normalidade. Mas isso não quer dizer que ela goste ou que ela acha normal. Se ela começar a entender tudo o que aconteceu na vida dela, se ela for por um processo, sei lá, de buscar ajuda e tudo, e quando ela começa a entender sobre isso, ela vai falar, putz, não foi normal o que aconteceu comigo. Então não é normal isso acontecer na rua. É facilmente você entender a cabeça. Quando a gente está falando isso voltado para a mulher, obviamente que ela tem uma assimilação muito mais fácil do que a de um homem que também foi criado nesses modos. Mas olha, eu costumo fazer sempre uma associação que as pessoas não têm muita empatia, né? Isso é extremamente comum. Mas você citou aí a mulher que passa perto da construção e tal. Pensa bem, esse cara tem lá a sua mãe, ou teve sua irmã, se tiver, sua mulher, sua namorada.
ele gostaria, né, eu costumo dizer assim, que nesse momento que ela estivesse passando ali, essa de quem eu citei, fosse assediada por homens? Obviamente que não. Obviamente que não. Só aí você consegue entender, isso ele está olhando, não é nem ele, né? E só você consegue entender o quão isso é totalmente desagradável, né? Só que de fato, falta uma empatia. Você citou no começo da entrevista, quando uma mulher ela é vítima de um homicídio, no caso feminicídio, ou até um abuso, ou até um assédio, as pessoas têm o costume de fazer logo a referência a pôr a culpa na mulher, né? Sim. E quando você faz essa referência e troca pelo homem, as pessoas pensam diferente. Se uma mulher é assassinada, abusada, assassinada à noite, um primeiro questionamento por parte das pessoas, principalmente dos homens, e parte da imprensa, é o que ela estava fazendo naquele local, com que roupa, com qual motivo. O que cai por terra, que ninguém repara, é que se fosse um homem já não tem esses questionamentos, né? É um negócio curioso que você pode levantar. Eu não estou fazendo aqui média com vocês, nada disso. É uma coisa que a gente pensa e a gente vê que o machismo existe e as pessoas acham que não existe. Sim, mas eu acho que assim, todas as mulheres, eu acho que não existe uma que não tenha medo de chegar tarde em casa sozinha, e independe do lugar onde ela estivesse. Se ela estivesse trabalhando, tem gente que trabalha até às 10 horas da noite, quer dizer, se ela sai do serviço às 10 horas da noite, ela vai chegar em casa às 10h30, 11 horas. Eu tenho certeza que ela tem medo de estar saindo, descer de ônibus, andando na rua, 10h30 da noite, sabe assim? Às vezes acontece coisas que você tem que chegar um pouco mais tarde em casa e você fala, ai, nossa, eu vou chegar... Então, assim, toda mulher tem medo disso. Então, assim, mas é até irracional se você for pensar, porque eu acho que é olhar para o homem e falar, homem é assim mesmo, homem não... ele é do homem fazer isso. Então, eu acho que assim, é comparar um homem a um animal irracional, porque como que pode um homem, então ele não tem o controle sobre o instinto sexual dele? Quer dizer, ele viu uma mulher sozinha na rua tarde da noite, ele não consegue se controlar e não agredir essa mulher? Então, assim, sabe, é olhar o homem como um ser irracional, porque isso acontece entre os animais, entre os cachorros, os gatos, os bichos, eles são assim, né? Tá lá, foi lá, pronto, aconteceu. Agora, nós somos seres humanos, nós pensamos, nós temos um racional, a gente tem uma razão que funciona por trás da gente, não é? Então, assim, comparar, dizer isso do homem chega a ser absurdo. Eu acho que se eu fosse homem eu ficaria meio chocada, porque eu ia falar assim, como assim, né? Eu tenho controle sobre o meu corpo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu faço, sobre as minhas atitudes. Então, comparar um homem dizendo que ele não tem isso, então é muito absurdo. Mas é o que a gente ouve. Né? Você dá legalidade para esse tipo de comportamento agressivo do homem. Né? Como se fosse normal. É normal o homem ser assim. Normal, e não é normal. Inclusive, teve um caso aqui, se não me engano, ano passado, que a mulher estava andando ali na Marginal, 2h pouco da manhã, e o cara colocou ela para dentro do carro, ela foi estuprada, e isso foi para a internet. E o questionamento do pessoal na internet era o que ela estava fazendo na rua naquele momento. Não importa. Né? E as pessoas ouvem os gritos, as pessoas ouvem os pedidos de ajuda e as pessoas não ajudam. Então, quer dizer, ela provavelmente não foi morta porque ela conseguiu fugir desse cara e... Entendeu? Então, assim, não é irracional, né? A pessoa pensa. E 90% dos casos de estupro, de agressão, eles estão diretamente relacionados com o alcoolismo e com as drogas. Sim. Então, é mais uma estatística. Esse caso, na verdade, foi no ano antes, foi em 2017, e foi muito questionado a respeito de como ela teria entrado no carro, o que é outro questionamento que cai por terra, que não é porque ela entrou no carro por livre e espontânea vontade, que isso dá liberdade também dela ser abusada. E, enfim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente fala muito sobre essas questões culturais e tudo mais, do homem e tudo mais. Existe mulher machista?
Com certeza. Muito. Muito. Porque, assim, na verdade, a nossa sociedade, ela é machista. A sociedade é machista. A novela é machista, a propaganda é machista, sabe? Propaganda de carro, né? Você já reparou em propaganda de carro? Eu acho, assim, um absurdo. A mulher tá lá só de acessório, né? No banco de passageiros. Nunca a mulher como motorista. Então, sempre um homem motorista e a mulher lá, bela, né? E formosa como passageiro. Então, assim, aí você vê isso, você fala, meu, isso é muito machista. Porque tem muita mulher dirigindo por aí. Então, por que eles não fazem uma propaganda com a mulher dirigindo? Isso é só um exemplo, né? Assim, nossa, a nossa sociedade é muito machista. Então, as mulheres, elas acabam reproduzindo um discurso que é machista, sim. Principalmente na hora de educar os filhos. Então, aquela coisa do menino usa azul, menina usa rosa, né? Menino brinca de bola, boneca é pra menina. O menino pode chegar mais tarde em casa, não, né? Então, assim, se você for ver a forma como a gente educa as crianças, então, assim, as meninas são educadas para ficar dentro de casa. Então, elas ganham o que de presente? Boneca, panelinha, vassourinha, né? Um monte de coisas que é para domesticar ela já cedo, né? Assim, para ela aprender a ser dona de casa, mãe, dona de casa, bonitinho. Os meninos, o que eles recebem de presente? Então, eles recebem bola, bicicleta, videogame, carro, né? Assim, então, desde criança, você vai incutindo na cabeça dessa pessoa o que ela vai ser no futuro. Então, você, menina, vai ser dona de casa, né, mãe, e você, menino, não. Você, menino, vai pra rua, ó, você tem que ir pra rua. Você vai ser o provedor, você tem que ser o forte. Então, assim, existe aquela coisa, menino não chora. Por quê? Por que o homem não chora? Qual o problema do homem chorar, entende? Então, quando o homem demonstra um sentimento, ele é tido como frágil, como homossexual, né? Às vezes ele até leva um nome pejorativo. Ele é gay, porque ele chorou, entende? Ele nem é gay, né? E ele nem é gay, ele é um homem, Mas ele é uma criança, né? Mas né? vê o choro como uma coisa de fraqueza. No grupo de homens até a gente fala sobre isso, assim, de ver o choro como uma fraqueza, como algo que, eu não posso chorar porque eu sou homem, eu não posso demonstrar sentimentos porque eu sou homem. Então, eu não posso cuidar da casa, se eu cuidar da casa ou dos filhos, vão falar que eu sou gay, entende? Nossa, isso é muito forte. Então, dá o quê, né? Dá no que está aí hoje. A gente tem uma sociedade que é extremamente machista. E assim, essa desconstrução do machismo, ela é muito difícil, inclusive com a mulher. Porque tem casos de mulheres, no grupo de mulheres, que elas estão sofrendo abuso, mas elas não identificam o abuso. Nem sabem, entendeu? não entendem, né? E aí, durante a construção do nosso grupo, elas vão falando, nossa, eu passo por isso e eu não sabia. Né? Ó, o assunto aqui tem muito assunto, né? Dá pra ficar aqui 3 horas aqui. Dá. Até o homem da cobra falando aqui, né? Dá pra ir embora. Mas a gente tem que chamar um intervalo, na volta a gente tem que falar da Associação Viver, que até agora a gente não falou. É verdade. Contextualizou o assunto e daqui a pouquinho a gente fala, pode ser? O intervalo é rapidinho. Voltamos com a opinião do meio-dia, tá? A gente está recebendo aqui no estúdio hoje a Márcia Longo e também a Sandra Gonçalves, elas que estão falando a respeito aqui da violência contra a mulher, que viemos ressaltando aqui os assuntos durante esse programa. Inclusive, eu até levantei uma estatística aqui a respeito da quantidade de mulheres, são 232 mulheres de janeiro até março que foram assassinadas por simplesmente serem mulheres, tá? O famoso feminicídio. E a cada 2 minutos no Brasil é registrado, tá? Vale essa identificação, é registrado um estupro a uma mulher aqui no nosso país. Registrado, tá? O que a gente sabe que é uma estatística que engana, né? Por conta de diversas mulheres que sofrem com abuso e não denunciam, não identificam, enfim. Esse número aí, tem ideia de quanto deve ser esse número? Que é muito.
eu acho que dobra, passa e vai embora, né? Fora que não é abuso só da mulher, tem abuso infantil, né? Que às vezes, que muitas das vezes acontece dentro da própria casa, pelos próprios parentes, das vezes, pai, avô, irmão. tio, irmão. Então, assim, é muito crescente e está aumentando, né? Assustador, gente. Assustador tudo isso, tá? Enfim, existe uma associação chamada Reviver que tem como característica apoiar a mulher. Tá? A gente tem poucos minutos para falar dela aqui, mas a gente sabe que no Brasil hoje existe a Lei Maria da Penha e tudo mais, existem leis que foram modificadas, acrescentadas para que pudesse combater e evitar esse tipo de coisa. Só que a gente tem no Brasil uma coisa que acontece, que é o seguinte: a mulher vai, toma coragem, denuncia o marido que agride, o marido que abusa dela. Ela vai lá na delegacia, registra essa ocorrência, é acolhida, obviamente, e tudo mais. Acaba o registro da ocorrência, tá? Não estou falando da polícia aqui, tá, gente? Mas toque o seu boletim, muito obrigado por ter vindo, uma boa sorte. Para onde ela vai? Então, Araras não tem, a gente não tem esse tipo de trabalho aqui, né? Bem que a gente gostaria, a gente está tentando isso já faz muito tempo, uma casa, um local para fazer o acolhimento dessa mulher, porque ela chega lá, ela precisa de apoio, sabe, psicológico, às vezes até psiquiátrico, né? Financeiro. Às vezes a pessoa está em depressão, financeiro, precisa de uma cesta básica, precisa de ajuda. E infelizmente, né, assim, Araras não tem ainda esse tipo de trabalho. A gente tem os grupos, né, Sandra, que a gente faz assim, que funciona lá na Casa dos Conselhos, mas aí é mais um grupo de autoajuda, acho que a Sandra pode falar É um acolhimento fraterno que falta. Isso. É aquele acolhimento que a mulher precisa sentar, chorar, contar, explicar, né? Que é o trabalho de vocês. Que geralmente, assim, ela não começou o abuso naquele dia, o abuso já vem há muito tempo, né? E a mulher não gosta de ser abusada, mas por vários motivos ela não sai daquela posição, como a Márcia já comentou, por motivos financeiros, porque ela não tem onde deixar os filhos. Por medo. Por medo, porque aí é isso que você falou, ela vai, faz a denúncia, e quando ela tem que voltar para casa. Então a gente não tem uma casa de passagem onde a gente pode abrigar essa mulher, abrigar os filhos, porque isso demanda custo, isso demanda pessoas, né? É uma coisa bem maior. Tu sabe que a família ajuda muito, mas a própria família às vezes tem medo do cara, porque às vezes o cara é agressivo, né? O cara, ele não é só agressivo com a mulher, ele é um maluco, né? E bebe, usa droga. Não, e às vezes a própria família fala para a mulher: não, você casou, você vai ficar casado, você se vira, você vai ficar com ele. Então, assim, às vezes a própria família não ajuda. E aí também tem a questão do homem, né? Porque é um trabalho que a gente começou, que eu queria muito falar, era assim, porque o homem também, o homem vai lá, ele agride a mulher, então essa mulher chega lá no grupo com a gente, né, Sandra? Aí a gente faz todo um trabalho de orienta, ajuda, né? Encaminha, às vezes quando precisa de psicólogo, a gente vai atrás, tenta conseguir. Quer dizer, a gente faz todo esse trabalho. Quando a mulher tá legal, que ela tá bem, aí ela sai desse relacionamento abusivo, e aí depois ela vem e conta pra gente assim, fala assim: então, agora o meu marido casou com uma outra e ele está fazendo com ela igual ele fazia comigo, né? Então, daí surgiu a ideia da gente ter um grupo de homens também, de ressocialização desses homens. Então, a gente hoje tem um trabalho também com esses homens. É um projeto piloto ainda, mais para frente a gente vai poder falar melhor sobre isso, mas assim, é um projeto piloto, mas é um grupo que trabalha com esse homem agressor. Então, ele vai lá e aí a gente vai conversar, vai mostrar o que ele está errado, onde que está acontecendo, e aí que a ideia é de ele não fazer mais esse tipo de coisa, de ele não agir mais de forma violenta, de ele não agredir mais essa mulher. Então, às vezes esse relacionamento aqui com essa mulher acabou, mas ele vai conhecer outro. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então, assim, a ideia é fazer com que esse homem entenda que ele não pode fazer isso, nem com a mulher, nem com os filhos, nem com outras mulheres que ele possa vir a ter, que ele possa entender esse processo da violência que acontece nele, né, com ele, para não repetir mais esse padrão. Você comentou a respeito da questão da família e tudo mais, que às vezes a família, inclusive, culpa a mulher, né, não quis se envolver com tal fulano e tudo mais. Bom, eu acho que a família até tem
óbvio que tem casos que dá pra ver claramente durante um namoro que o cara é agressivo, que o cara provavelmente vai ser um abusador dela. Só que, gente, a família é uma base. Eu tô falando, tá? Vocês podem até me corrigir ou opinar de maneira diferente, mas a família é uma base. Acho que o principal é o homem não fazer isso. Ok. Só que você, mulher, hoje, não tem o que fazer porque existem homens assim. Muitos deles só se mostram assim depois que estão casados, depois de alguns anos, né? Mas alguns já se mostram enquanto solteiros ainda. A mulher, se ame mais também. Cuidado com quem se envolve, tá? Ninguém tá não suscetível a nada, obviamente. A gente não sabe o que a pessoa vai se tornar. Mas enquanto você pode, enquanto você consegue avaliar um relacionamento que você vai ter, tenha essa atenção. Se ame mais do que você queira amar outra alguém. E outra, meu Deus, hein? Já ouvi um amigo meu falar, nunca se envolva com uma mulher que tenha mais problemas que você. Então, pra mulher também, nunca se envolva com um cara que tenha mais problemas que você, que isso é muito ruim. Então, lembrando que a agressão, ela não tem classe social. Não tem. Né? Ela não tem nível, ela não tem, né? Ela acontece em todas as classes sociais. E geralmente, nas mais altas, as mulheres não denunciam. Né? Por isso que a gente fala em estatística, mas a gente nunca tem certeza, porque muita mulher é agredida e não denuncia, em todas as classes. Então elas não chegam, e quando elas chegam elas não representam. Então assim, falar, não aceite, a gente não pode aceitar nenhum tipo de agressão, nem verbal, nem moral, nem patrimonial, nada, nenhum tipo de agressão, não aceitem. É isso aí. Nossa, nosso tempo voa aqui, olha, já estouramos aqui, eu falei mais que o homem da cobra também, hein? Seguinte, só pra finalizar, as reuniões, esse tipo de coisa, pode ter informação aonde? Facebook, vocês estão? Facebook, tá lá? Associação Reviver Araras, é isso? Isso. Você pesquisa lá, também tem um contato de vocês direto aqui? Lá no Facebook, então, no Facebook a gente tem, você lembra? tem o contato. Tem lá no... Ó, gente, Araras, Associação Reviver Araras. Isso. Lembrando, tem gente, são reuniões que vão ajudar demais você, mulher. Preservada, você é preservada. Sim, a gente não divulga. Você é preservada, não tem divulgação, não tem foto em rede social, não tem nada disso, tá? A ideia não é elas estarem aqui fazendo mídia em cima de você, não, tá? A ideia é ajudar a mulher, ajudar a sociedade em si, para que o Brasil, né, cada um fazendo a sua parte, tente mudar o Brasil, tente deixar um país melhor. Muito obrigado, meninas, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. A luta é árdua, é uma luta cultural brasileira de mais de 500 anos, tá? Mas vamos ter fé, né? É o que nos resta. A gente tem. Parem de nos matar. Tá Isso vendo? mesmo, Fica parem aí de essa nos mensagem. matar. É forte? Mas é uma mensagem aí. Mas é real. Real demais, tá? Obrigado aos nossos telespectadores. Eu volto amanhã com mais opinião no meio-dia. Até a próxima.